Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estamos nessa série sobre venenos emocionais. Estive esses dias viajando mais de 1.000 quilômetros. Muito difícil passar nesse processo de greve, muitas barreiras, muitas mesmo. Tive de pegar alguns atalhos, em alguns momentos passar até por dentro de matos, por cima de pneus queimados, mas Deus foi comigo e me abençoou muito. Quero também dizer que todas as barreiras que eu passei, acho que 12 na ida, umas 12 ou 13 na volta, em nenhum momento eu vi violência por parte dos caminhoneiros. Me pareceu uma manifestação, pelo menos nessa região da capital até o interior, Ilhéus, onde eu fui, eu achei um movimento ordeiro. Então, graças a Deus que fui e voltei em paz. Obrigado pelas pessoas que oraram. E também me pediram para mandar alguns abraços aqui na Igreja Batista da Urbis, que eu estive esse final de semana. A, a minha queridinha Vitória Thalia, ela é tão lindinha, pequenininha, mas está crescendo. Ela escuta a gota. Um grande abraço, viu, Vitória Thalia? Você é uma bênção, que menina linda. E também mandar um abraço para o Ricardo e a Leila. Ele me falou assim: pastor, diga que é o Japa. Então, esse casal lindo, provavelmente descendentes de japoneses, né? Eles ouvem as gotas e foi tão bom ouvir, estar com vocês, ver o que Deus tem feito através dessas gotas. Um abraço para o pastor Elci, a irmã Cristina, que me receberam tão bem. E um abraço também para o seminarista Léo e o irmão Luciano, que se viraram lá nos 30 e conseguiram combustível para mim. Muito obrigado, fui muito abençoado estar com os irmãos aí. Quero hoje falar sobre rejeição. Às vezes a gente para conversar com uma pessoa e os sinais de rejeição se faz presente nas falas. Algumas questões bem principiológicas são fortemente indicativos de que uma pessoa sofre de rejeição. Nós vamos falar 2 gotas sobre rejeição. E eu queria que você entendesse o seguinte: todo ser humano tem algum tipo de ferida ou enfermidade que precisa de ajuste e de tratamento. E eu creio que, como a Bíblia diz que Ele é quem cura as nossas feridas, a Bíblia já está admitindo que há feridas no ser humano. Então, um número grande, enorme de pessoas passa por esse processo silencioso, passa por esse processo sem ter com quem abrir o coração, sem ter com quem expor, sem ter com quem pedir ajuda. Algumas pessoas têm um forte tabu e não procuram uma ajuda profissional, porque infelizmente as pessoas acham que quem procura um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra é uma pessoa doida, e não é assim. Então, há um tabu, há um outro tabu que as pessoas acham que a questão, a matéria, a fé é algo para pessoas bitoladas. Então, vamos caminhando nesses extremos e sofremos um impacto muito grande. Então, se eu for olhar claramente para o meu coração, eu vou descobrir coisas na minha vida. Então, as principais características de uma pessoa que sofre de rejeição é que ela não se sente amada. Ela se sente desamparada, desprestigiada. Ela se sente, às vezes, até desocupada do processo social, do processo dos relacionamentos. É alguém que sempre se coloca à margem da sociedade. É alguém que sempre se coloca à margem do que está acontecendo. É alguém que se sente abandonado, abandonada. Alguém que se sente desprestigiado. Incrível como Jesus passou por isso. Todos abandonaram Jesus. E é interessante que, em que pese Jesus o grande Salvador, Jesus é um modelo. Alguém pode dizer, mas ele era Jesus. Não, mas ele viveu como homem na terra e sofreu esse impacto da rejeição. Nós vamos prestar atenção também que o apóstolo Paulo sofreu rejeição. Paulo era um fariseu e ele tinha muita integridade no que ele fazia. E Paulo perseguia os cristãos, e ele perseguia de forma documentada. Eu gosto de dizer que a história se faz com documentos. E eu afirmo, na minha Bíblia está escrito isso. A Bíblia é a documentação da minha fé. E quando você vai prestar atenção, Paulo, ele documenta tudo o que ele viveu. E dentre as coisas que ele viveu, ele converteu-se ao Evangelho, teve um encontro com Jesus no caminho a Damasco, e agora ele deixava de ser um fariseu e tornava-se um cristão. O problema é que Paulo foi desprezado porque, para os fariseus, ele era uma espécie de traidor, e para os cristãos que tinham medo dele, ele era uma
espécie de espião. Então ele foi rejeitado. E Paulo lidou bem com isso porque ele foi conquistando espaços num processo de autocura. Só que quando ele buscou a autocura, ele percebeu que ele não ia para lugar nenhum. Então ele começou a buscar a cura do alto. Amanhã nós vamos continuar falando, mas eu queria só deixar algumas características de uma pessoa com essa rejeição. Então a primeira delas, como eu disse, ela não se sente amada. A segunda questão, que é uma pessoa que geralmente se isola. É uma pessoa insegura. É uma pessoa que geralmente tem muito medo de não ser aceito. E porque tem medo de não ser aceito, não gosta de se expor. É alguém que não ousa, é alguém que não gosta de assumir liderança, não gosta de estar à frente, na frente. É uma pessoa que tem muita dificuldade, claudicantes dificuldades de tomar decisões. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, quando ele teve esse sentimento, em vez de recuar, ele avançou. Em vez de se retrair, ele se polarizou. Em vez de se minimizar, ele buscou força do alto. Em vez de se questionar, brigar, se auto-minimizar, ele começou a dizer: Senhor, eu vou para o alvo da soberana vocação. Eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás. De modo que é importante que você entenda, por mais que você se rejeite, Deus te aceita. Por mais que você ache que ninguém te ama, Jesus te ama. E tudo começa por aí. Você precisa se sentir amado por Deus. Ainda que você tenha sido rejeitado por seu pai, por sua mãe, por uma pessoa que você amava, ainda que você tenha sido rejeitado no leito de um hospital, ainda que você tenha rejeitado numa cadeia, numa penitenciária, ainda que o seu coração esteja totalmente engradeado por sentimentos ruins, você precisa entender que Jesus te ama muito, tá bom? Que Deus abençoe e tenha um lindo dia. Senhor, eu te agradeço por essa gota. Te agradeço porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E queria que o Senhor falasse conosco, que essa gota alcançasse a pessoa certa, ou as pessoas certas. No nome de Jesus. Amém.